capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Nós vamos agora iniciar com o 14. Do 14 em diante. Tá? No 14 ali, Jesus, ele conta a parábola da grande festa. Nós temos as condições para seguir Jesus, a questão do sal sem gosto, mas nesse capítulo é importante a gente estudar ali a cura no sábado. Jesus faz uma cura no sábado. E aí alguns judeus perguntam, né? Será que pode curar no sábado? Não pode? O que vocês acham? A lei dizia, a lei dos fariseus, né? Que era aquela lei maior do que está na Bíblia até, o Talmud, né? Era uma lei fora da Bíblia, assim. Era uma lei que explicava a lei que estava na Bíblia, tá? Então, os fariseus achavam que não podia curar no sábado. Por quê? A cura era um tipo de trabalho. E os judeus guardavam o sábado estritamente. Saiu uma reportagem essa semana, não sei em que jornal, vai ter o Enem, ou já teve o Enem. Já teve? Vai ter. Vai ter o Enem. Um judeu ortodoxo ou um adventista, quando vai fazer a prova no sábado, ele tem que entrar meio-dia, mas ele só vai fazer a prova quando o sol se põe. Então eles ficam lá presos na sala de aula o final do sábado, que eles não podem fazer a prova no sábado. Os judeus são ainda um pouco mais radicais. Os judeus, assim, a noite só começa quando saem 3 estrelas no nosso céu. Então quando saem 3 estrelas, aí quer dizer que começou a noite. Então não basta o sol se pôr, tem que as 3 estrelas começarem a brilhar, né? Os adventistas não, o sol se pôs, você não consegue mais ver o sol, pode começar. Os judeus vão ainda mais longe. Eles não esperam o sol se pôr e esperam, para não ter dúvida nenhuma, surgir as 3 estrelas. Mas essa regra das 3 estrelas está na Bíblia? Não está. Foram os rabinos, os rabinos, né, que calcularam. Tipo aquela coisa, para ficar bem longe de ofender o sábado. Então, não basta só se pôr, vamos esperar um pouco mais para ter certeza que não é o sábado, né? E aí nós vemos aqui Jesus, ele parece que contraria um pouco isso, ele cura no sábado. E ele usa um exemplo, né? Se um boi cai num buraco, será que vocês não vão tirá-lo de lá? Né? E eles ficam quietos, né? Ali o texto diz, ali no versículo 6, capítulo 14, versículo 6. E eles não puderam responder. E aí, vocês têm alguma dúvida? O que vocês acham? Será que nós estamos errados em guardar Quer dizer, a gente não guarda nenhum dia específico. A gente guarda o dia da nossa folga. Mas tradicionalmente os cristãos guardam domingo. Será que está certo? A gente não mudou o mandamento? Que o terceiro mandamento diz claramente, né? Santificarás, guardarás o sábado para o santificar. É o texto hebraico, né? Guardarás o sábado para o santificar. E aí? Por que mudou para o domingo? Quem que mudou? Será que a gente não está ofendendo a Deus em não guardar o sábado? O que vocês acham? Jesus ele quase que nem se mete muito nessa história, né? Porque ele cura no sábado, ele deixa os discípulos colherem trigo no sábado, ele ofende, né? Digamos assim, a regra que os judeus tinham sobre o sábado. Não é que ele ofende, mas ele quer mostrar o quê? O que Jesus quer mostrar? Que o sábado é menor que o ser humano. Deus criou o sábado para o ser humano. Por que Deus criou esse mandamento, santificar o sábado? Lá para os judeus. Qual a finalidade de criar esse mandamento? E é o terceiro mandamento. Exatamente, Deus está dando uma lição de administração do tempo. Você trabalha 6 dias e no 7º descansa. E o mandamento era para os judeus
e para os seus escravos e empregados, todos, inclusive os animais, inclusive a terra, tudo obedecia ao mandamento de guardar um período de descanso. O ser humano guardava o 7º dia da semana. A terra cultivada guardava o 7º ano. Você cultivava 6 anos e na 7ª não cultivava nada, deixava crescer mato, tá? Para a terra descansar, né? O escravo não era escravo para sempre. Passava-se 49 anos, no seguinte, né? Como que fala isso? Cinquentenário, não é? 50º, né? No 50º ano, o escravo estava livre. E não era assim, às vezes era um calendário. Às vezes você tinha um escravo que o calendário dizia, ó, tá no 44º, então esse escravo ia ficar como escravo apenas o 45º, o 6º, 7º, 8º, o 9º, 5 anos. E aí depois ele já estava livre. Não é assim, 49 anos escravos, eu me vendo, vou ficar 49. Não, havia um ano que todos os escravos eram libertados. Ninguém era escravo para sempre. Na verdade você tinha um contrato praticamente. É mais ou menos, a gente acha assim, nossa, permitir esses escravos, mas o que é um trabalhador hoje? Ele não é um escravo? Você não assina um contrato, que você vai ficar lá 1 ano, 2, jogador de futebol? Não é? Não é a mesma coisa? Você tem que ficar lá, você não pode sair. Você tem um contrato assinado, você tem que... Então naquela época era assim, você tinha o seu patrão e ficava com esse patrão esse tempo todo. Até no 50º ano ali, no 49º era decretado, então estamos livres, né? A posse da terra a mesma coisa, né? Você penhorava uma terra, não era para sempre, ela voltava para sua família também, nesse ano de jubileu, tá? Antigamente tinha isso, né? No trabalho, não sei se alguém pegou esse período, trabalho não, mas na faculdade, o professor ele dava 6 anos de aula, no 7º ele era liberado não para tirar folga, para férias, mas ele era liberado para viajar, para fazer pesquisas em outros países, para escrever, era chamado ano sabático. No seminário ainda, lá nos Estados Unidos tem isso, o professor dá aula 6 anos e no 7º ele recebe assim, ó, carta livre. Você vai ganhar o seu salário para não dar aula. Você vai desenvolver uma pesquisa, escrever um livro, viajar para a Europa para ler nos museus, né? Então, muitos lugares ainda conservam esse tipo de coisa. Então, Deus deu essa regra do sábado para o descanso, para a organização da sociedade. Porque se não tivesse o sábado para os judeus e para os povos antigos, o que acontecia? Era trabalho direto, sem folga nenhuma. Eram escravos eternos até a morte. E assim seguia a humanidade, né? Então o sábado foi criado para o ser humano. Os fariseus e os judeus, após o cativeiro babilônico, eles mudaram isso. O sábado ficou importante demais. E é até compreensível, porque no cativeiro babilônico e assírio, o sábado era que o diferenciava o judeu. Como que você sabia? Eu sou judeu, que era judeu, porque eu guardo o sábado. Os babilônios, os assírios não, mas eu guardo o sábado. Então era uma questão de identidade judaica. E isso ficou tão arraigado que se criou várias regrinhas fora da Bíblia, né, para preservar esse sábado. Então o judeu não caminhava mais do que 1 quilômetro no sábado. Não está na Bíblia isso, mas eles criaram essa regra para não ter chance de quebrar o sábado. E aí o que os mais malandros faziam, né? Para não quebrar o sábado, já contei essa história, né? Então o que eles faziam? A contagem da quilometragem começava fora de casa. Então você andar dentro da sua casa não contava, né? Mas você sair da sua casa contava. Então o que alguns faziam? Eles pegavam comida e enterravam a 1 quilômetro de distância da casa, né? Então esse 1 quilômetro era considerado casa, porque havia uma mini geladeira, digamos assim, minha, a 1 quilômetro da minha casa, então eu estava indo na minha geladeira pegar aquela comida, né? Não conta esse 1 quilômetro. Aí depois
que eu desenterrava comida, comia, não é considerado caminhada no sábado, eu podia caminhar mais 1 quilômetro, né? Ou 500 metros, para poder voltar aos 500 depois. Tá? Então, havia alguns judeus tinham essa malandragem, de na sexta-feira, enterra comida longe de casa para poder caminhar mais. Então, veja que hipocrisia às vezes, né? Regra é isso, né? Quando você tem que criar regra nos lugares, você dá razão à hipocrisia. Quanto mais regras tem uma família, uma igreja, qualquer lugar, mais hipócritas você vai ter. Porque você vai ter formas de quebrar essa regra, tá? Então, quanto mais regras a gente tem, é igual o nosso país, né? A gente tem milhares de leis e uma constituição enorme, o que dá chance para a gente ser hipócrita em tudo que é canto. E os Estados Unidos têm o quê? Uma constituição de 2 páginas, né? Aquilo ali acabou. Então, segue aquilo ali, ponto final. Então, é um senso ético. Então, quanto mais um povo é infantil a ponto de ter que criar regrinhas, né, tão pequenas, desse ponto vai ter gente criando regrinhas para burlar isso, né? Então, essa era a questão que os fariseus tinham sobre o sábado também. Tá? Deu para entender como era a mentalidade na época de Jesus acerca desse tema do sábado? Como que os fariseus faziam? Alguns eram tão radicais a ponto de discutir o seguinte: se a galinha, né, a galinha botou vários ovos, você colheu ali no domingo. Alguns não comiam aquele ovo por quê? Porque ele não tinha certeza se o ovo era do sábado, ou era do domingo ou da sexta-feira. Então alguns diziam, não, a galinha trabalhou no sábado, então esse ovo eu não posso comer. E aí jogava fora. Outros, até que um rabino teve que dizer, não, pode comer. Não é considerado trabalho a galinha botar ovo. Ela não fez um esforço, foi natural dela, né? Vejam como esse tipo de coisa cria essas regras, né? E na verdade, guardar o sábado como se guardava no Antigo Testamento, hoje ninguém consegue. É impossível. Os judeus tentaram, até que os egípcios, os árabes fizeram uma coligação e atacaram os judeus no dia que eles guardavam como santo. Porque eles sabiam que não haveria exército, não haveria bombeiro, polícia, nada. O país estava parado. Eles atacaram os judeus naquele dia. Aí os judeus disseram, não tem como a gente guardar o sábado, pelo menos o nosso exército e os serviços de defesa tem que funcionar no sábado. Então eles próprios hoje não tem mais como ser como no Antigo Testamento, né? O exército está de prontidão no sábado, trabalha no sábado. O serviço de comunicação está de prontidão no sábado, telefonia, tudo isso trabalha no sábado normalmente lá em Israel, né? Oi? Tudo trabalha, tudo tem seu turno no sábado, tá? Só que alguns fazem o seguinte: quem trabalha no sábado não ganha salário. Não pode ter então essa... Foi uma forma de dizer assim, ó, não é trabalho, tá? Foi uma forma assim. Então, quem trabalha no sábado doa para a sinagoga ou não recebe o salário, é um trabalho voluntário, tá? Só que mesmo assim, né, a gente pensa em guardar o sábado como requer ali as leis do Antigo Testamento ou até dos fariseus ali. Não tem como, né? Você liga uma televisão, você está fazendo o pessoal da TV trabalhar, né? Você liga um rádio. E o mandamento diz o quê? Os seus escravos e empregados também devem guardar o sábado. Então você não devia fazer ninguém trabalhar, né? Então, se você fosse guardar o sábado como requer o Antigo Testamento, você tinha que ficar em casa com as luzes apagadas, tudo desligado, comida pronta já na sexta-feira, não ligar o carro, nada, você tem que ficar em casa lá e vir para a igreja a pé. Não pode pegar ônibus, porque se você pegar ônibus, você vai fazer você está fazendo o rapaz ali, o motorista, trabalhar no sábado. Então, se fosse ser estritamente como diz Levíticos, a gente não tem como hoje, né? A não ser que ficasse nesse casulo, tá? Mesmo assim, ó, você vai fazer o Enem, né? Você está lá na sala, você não está trabalhando, você não está fazendo a prova, mas a pessoa que está lá de guarida, ela está trabalhando para você, por sua causa. Então ela está lá,
te vigiando. Então você está transgredindo o sábado, você está fazendo alguém trabalhar no sábado. Por sua causa estão trabalhando. Então não tem mais como. É uma utopia o sábado de Levíticos. Então por que nós guardamos o domingo? Por que mudou isso? E quem mudou não foi a igreja cristã, foi Paulo. Já guardava o domingo, né? Diz ali em Atos, lembra que o menino cai da janela lá, o Eutico, né? Que dia que foi isso? O culto aconteceu que dia? No primeiro dia da semana, que é o sábado à noite. Então o culto não foi sexta à noite como era costume, mas no sábado à noite, que já para os judeus era o domingo já, né? Então os cultos aconteciam no primeiro dia da semana, já com o apóstolo Paulo, com Pedro. Então essas regras mudou, né? A essência do mandamento não mudou, a essência, mas a forma mudou. Qual é a essência do terceiro mandamento? Guardar o dia do descanso. Essa essência continua. Você tem que guardar o dia do descanso. Você tem que descansar um dia. Eu sempre repito isso. Você precisa de um dia de descanso na semana. Desligado do trabalho, dos problemas, né? Desligado de tudo. É o dia do lazer, é o dia de vir à igreja, de ler a Bíblia, de visitar os parentes, de se divertir. Mas não é dia de trabalhar, não é dia de a mulher arrumar a casa, lavar a louça. Deixa ali. É o dia do Senhor. Tanto que na nossa língua, o domingo significa isso. Domingo é dia do Senhor. Não é dia do trabalho, do estresse, de nada. É dia de descansar. Então a essência continua. Só que o nosso sábado pode ser o domingo, pode ser segunda-feira, a quinta. Depende da sua escala de folga, né? Mas um dia por semana você precisa dedicar a Deus. Assim, é necessário para a sua própria saúde. Não quer dizer também, né? Não vou ser radical. De repente tem uma semana ali que o seu trabalho exige, você tem que trabalhar um pouco a mais, fazer umas horas extras no domingo, emendar. A lei proíbe até fazer isso, mas quem é autônomo, né, por exemplo, às vezes tem que trabalhar ali num corridão, né? Ou o pessoal que trabalha no fim do ano no Natal, comércio, né? É diretão às vezes, né? De repente não tanto funcionário, mas o chefe, ele fica direto o mês inteiro trabalhando, por necessidade. Não quer dizer que ele vai ser punido por Deus. Há exceções, né? Óbvio que há exceções. A dona de casa que trabalha a semana inteira e no domingo ela tem que fazer uma outra coisinha em casa. É uma exceção. Então não quer dizer que a gente tem que guardar o domingo igual o adventista e o judeu hoje guardam o sábado. Não. É maleável, mas assim, é um princípio que você precisa procurar seguir, senão vai dar problema, né? A gente tem vários exemplos na igreja de pessoas que trabalham demais e tem infarto, tem acidente vascular cerebral, pessoas às vezes até jovens, né? Porque é muito trabalho, é muita hora extra, é muito querer, né? Então Deus dá esse mandamento para a gente frear um pouco isso, tá? Deu para entender isso? Por que Jesus mostra isso, né? Para a gente terminar essa reflexão do capítulo 14 e 15, uma coisa engraçada assim, ó, a gente nem sabe que dia é o sábado da criação, sabia? A gente não sabe qual é o sétimo dia da semana. Isso se perdeu. Se perdeu quando? Quando mudou o calendário. Quando mudou o calendário, a humanidade, a Europa, perdeu 11 dias, mais ou menos. Por quê? Porque o calendário, no século XVI, estava bagunçado. A primavera, né, as estações do ano estavam começando muito depois. Por quê? Eles não tinham ano bissexto. Para que serve o ano bissexto? Para regular o calendário. Tá? Para isso que serve o ano bissexto. Eles não tinham essa consciência. Então, uma coisa é o calendário lunar, que rege as estações do ano. Por isso que lá no interior o pessoal guarda esse negócio da lua, né? Para plantar na lua. Então, o calendário lunar rege a colheita, o plantio, e o solar rege o ano. Então, são dois calendários que não são muito compatíveis. Ou você segue um ou outro. E aí na Europa tava tudo meio confuso. Aí o Papa, por decreto, falou: alguém estuda isso e propõe alguma coisa, porque não dá para continuar com esses calendários aí atravessados. Aí
um cara muito estudioso foi lá, né, era um bispo até, ele calculou e tal, e aí ele propôs essa do ano bissexto. A cada 4 anos acrescenta um dia, e em todo século divisível por 4 não tem ano bissexto, para regular bem, né? Então esse um dia a mais faz com que nosso calendário fique regulado, sem precisar cortar um mês inteiro do calendário de um certo ano, que era o que os antigos faziam. Chegava um ano que estava tão desregulado que eles simplesmente diziam: esse mês corta fora, ou inclui mais um mês para regular, e aí voltava a regular um pouco. Então nessa mudança 11 dias se perderam. Então era tipo dia 11 de agosto e pulou para o dia 21 para regular, para já começar a regular, né? E aí se perdeu os dias da semana também, parece. Então ficou, qual que é o sábado? E isso aconteceu não só uma vez, aconteceram várias vezes. Então dizer qual o dia hoje é o sábado, só Deus sabe, né? Ninguém sabe hoje. Então não adianta nem brigar por isso. Cosmologicamente não há como saber qual é o sábado de Gênesis. A gente sabe qual é o sábado civil, mas o de Gênesis provavelmente se perdeu na história aí, tá? da humanidade. No capítulo 15 nós temos... Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Perguntem agora. Às vezes é uma dúvida recorrente, né, essa, né? Perguntem agora então. Não? Ninguém tem dúvida? Capítulo 15 é chamado capítulo do achados e perdidos. São 3 parábolas que falam de coisas que se perderam e foram encontradas. Primeiro a ovelha perdida, depois a moeda perdida e o filho que se perde. E sempre nessas parábolas há uma grande alegria quando aquele que estava perdido é encontrado. Vejam que esse capítulo não é um capítulo muito judaico. A gente já viu isso. Por que não é um capítulo muito judaico? Porque enaltece o indivíduo, tá? O judeu, o chinês, o japonês, o oriental em geral é uma pessoa que enaltece o coletivo. A gente já viu. Por isso que você vai entender os kamikazes nessa perspectiva. O ocidental não entende como alguém é capaz de pegar um avião e se matar para ajudar o exército, um país. A gente pensa, não, quero voltar para casa, porque nós ocidentais, nós temos essa consciência individual maior. Os orientais não, para eles o maior bem é o bem do coletivo, o bem da nação. Então, se eu morrer pelo meu país é uma coisa extremamente natural. Não é nem uma coisa assim elogiada, nossa, né, o cara é capaz de morrer. Não, é uma coisa assim, tá, beleza, vai lá. Era uma coisa normal assim, né? Era uma coisa até que se espera isso da pessoa. Se esperava isso dos jovens japoneses se matar pelo país. Era algo assim esperado. Para nós é algo assim, né, o cara é capaz disso. Então esse capítulo é um capítulo ocidental quase, onde o pastor de ovelhas abandona o coletivo das 99 atrás de uma, né? Um pastor de ovelha judeu mesmo provavelmente diria: não vou arriscar as 99 em prol de uma que se desviar, tá? É mais ou menos como, por exemplo, uma família oriental pensa: eu tenho 10 filhos, um está meio doente, será que eu invisto todas as economias na família para curar esse um ou não? Geralmente não. Geralmente se pensa nos 9 bom e deixa aquele um lá, Deus o guarde, por exemplo, pensando nos que estão saudáveis. Nós não pensamos assim. Nós pensamos, não, vamos gastar tudo nesse um. Nós somos, né, um indivíduo muito, muito importante, tá? E essas parábolas são então parábolas que Jesus mostra um lado assim de se preocupar com o indivíduo, com a pessoa, tá? É uma parábola que provavelmente muitos romanos e gregos, assim, principalmente romanos, né, viam um Messias que estava falando a linguagem deles também, tá? Essa coisa assim do indivíduo ter um destaque. Entre os judeus, entre os chineses e japoneses, por exemplo, quando um professor faz uma pergunta, ninguém responde. Por quê? Por que será que ninguém responde? Porque é ofensivo você responder algo que você sabe porque pode ofender aquele que não sabe, né? Então vejam como funciona a cabeça oriental judaica ali, tá? Até hoje é assim,
Você faz uma pergunta numa sala chinesa, japonesa, ó, quem inventou não sei o que lá. Quem sabe não vai dizer. Para não ofender aquele que não sabe. Para que o coletivo fique bem. Nós ocidentais não. A gente pensa assim, ó, não, eu tenho que mostrar o meu valor. E não é considerado ofensivo você mostrar o seu valor. Você vai no Facebook ocidental, alguém passa na FUVEST ou passa num mestrado, ela vai postar lá. Ó, a lista em meu nome. Se ela não postar, a mãe vai postar. O primo, alguém da família vai postar, né? Então alguém vai colocar ali, parabéns, né? Seu nome apareceu aqui. No Facebook oriental isso não acontece. Tipo, não, esse enaltecimento individual é considerado ofensivo coletivamente. Então ninguém fica sabendo muito das vitórias individuais. Ninguém conta as vitórias individuais. Se fica sabendo é porque foi algo espetacularmente vitorioso. Senão, você guarda para você o seu aumento, o seu carro novo que você comprou, você guarda para você e acabou. As outras pessoas vão ver de repente. Então esse capítulo 15 é muito estranho para o judeu, mas é muito consolador. Por quê? Porque Jesus não é o Messias coletivo. Não é o Messias apenas de um povo, mas é o Messias de uma pessoa. Nesse capítulo Jesus mostra o quê? Que se fosse necessário vir ao mundo para morrer por um só, ele viria. Por um só que cresce no Evangelho. Ele viria a morrer por essa única pessoa. Então Jesus é o Salvador do mundo, mas ele é o Salvador individual de cada um. O que ele fez na cruz, ele fez para todo mundo, mas ele fez para você. Se só você crê no Evangelho e vai ser salvo do mundo inteiro, da história inteira, só você vai para o céu, ainda assim vale a pena Jesus morrer só por você. Se só você foi salvo. Ele viria a morrer por apenas uma, e eu acredito que viria a morrer pelo mundo inteiro mesmo que ninguém acreditasse, porque o amor não é condicionado, É isso que mostra essa parábola. O amor é incondicional, ele vem morrer mesmo que ninguém creia, mesmo que o mundo não aceite, ele vem e morre por nós, tá? Essa função do capítulo 15 é bom vocês anotarem, porque não tem isso nos outros evangelhos, tanto. É Lucas que traz isso. Por isso Lucas traz Maria cantando, Simeão cantando, É os valores ocidentais, é a apresentação, o indivíduo, tá? Capítulo 16, uma parábola difícil do administrador desonesto, A gente não vai entrar muito nela, senão a gente não vai até o final ali. Mas parece que Jesus ele elogia a esperteza daquele administrador que ele vai lá na pessoa, qual é a sua dívida? 100 barris de óleo, escreve 10 aí, para ganhar amigos, Então, provavelmente Jesus não está falando para ser desonesto, mas Jesus está falando o que aqui? Para você usar do que você sabe, para você usar do que o mundo lhe dá em prol do reino de Deus, do Evangelho. Então, será que nós podemos usar bateria na igreja? Pode. Se o mundo oferece essa técnica, a gente pode usar, desde que respeitada a ordem e decência. Podemos usar o computador? Pode usar tudo dentro da igreja, desde que em prol do Evangelho. Tá? É isso que Jesus quer mostrar. Não tem essa coisa assim, do que é do mundo não pode, tá? Mas essa é uma interpretação. Tem pastores que possuem outras interpretações, tá? Esse texto ele é complicado, tá? Aí nós temos no capítulo 16 a parábola do rico e do Lázaro. Nós não vamos entrar muito nela porque a gente teve um sermão já sobre ela mês passado. Vocês podem entrar no site e assistir, tá? Então nós não vamos entrar muito nela. No capítulo 17 nós temos os dizeres de Jesus, a cura dos 10 leprosos, Então ali é importante, tá? Um só agradece, Um só agradeceu dos 10. E Jesus fala sobre a vinda do reino, tá? Alguém tem alguma dúvida do capítulo 17? Todo mundo lê em casa. Alguém tem alguma dúvida? Ele fala ali da arca, de Noé. Alguém lê para mim
o versículo 26 e 27. Então aqui está dizendo assim, ó, na época de Noé, a vida estava normal, todos comiam, bebiam, faziam festas, casavam, né? E veio o dilúvio. A vinda do Filho do Homem, a volta de Cristo é a mesma coisa. Todo mundo vai estar normal, comendo, bebendo, não vai pegar, assim, não vai ser algo esperado, tá? É isso que Jesus está dizendo, ou seja, estejam preparados. E parece que a gente não aprende isso, né? Eu fico às vezes pensando assim, pessoas que vão deixando as coisas para depois. Depois eu vejo a minha vida com Cristo, né? Eu não vou pensar muito na minha fé. Primeiro eu tenho que trabalhar bastante, eu tenho que viajar, sei lá, fazer um monte de coisa, menos me preocupar com o meu lado espiritual. Como se a gente fosse viver para sempre. Não é nem só a volta de Cristo que a gente deve estar assim pronto para acontecer, né? Mas a nossa morte também. Morreu, acabou, não vai ter uma segunda chance no mundo dos mortos. Então pode ser que Jesus não volte hoje, mas pode ser que eu morra hoje. E se eu vou empurrando as coisas, a gente tem que estar preparado para morrer hoje, não deixar para amanhã as coisas importantes. Quais são as coisas importantes que a gente não pode deixar para amanhã? Além do cuidado com a fé, a gente não pode deixar para amanhã o pedir perdão para alguém da família. Porque eu posso morrer hoje ou a pessoa pode morrer hoje. Eu tenho que falar hoje, resolver hoje o que ficou pendente na família, né? Então isso é muito importante, que pode ser que não dá tempo. E é muito ruim se a pessoa morre e a gente não foi falar com ela, né? Há assim histórias, e eu conheço algumas, marido e mulher brigaram e a mulher morreu naquela noite. Briga besta, hein? Não era nada assim, briga muito grande não. Mas dormiram de mal. Ou, né, a pessoa foi trabalhar, brigada com o marido, uma esposa, e um dos dois morreram na volta do trabalho. Tá? Então, tem coisas que não dá para deixar para depois não. Tem que ser agora, né? Você tem que fazer as pazes agora. Não dormir de mal da mãe, do pai, do marido, dos filhos, né? Tentar fazer as pazes, porque pode ser que não dê tempo, né? A gente come, bebe, dorme, se dá em casamento, de repente Deus pode levar um, ou Deus não, ou a pessoa pode morrer por um infortúnio aí da vida, né? Então a gente tem que sempre estar preparado para morrer, né? Assim, eu digo preparado nessa questão, as pazes com todo mundo, kits com as pessoas, né? Lógico, a gente sempre tem projetos, mas se eu morrer hoje e a minha casa eu não paguei, não tem problema. Isso daí, né? Eu digo, estar pronto para morrer nessa parte, assim, em paz com as pessoas que você ama, com as pessoas que te cercam e com a sua fé revigorada, vivificada, né? Não deixando para amanhã, tá? Então esse texto quer nos lembrar disso também. Depois nós temos no capítulo 18 a viúva e o juiz, né, que entra na questão também da oração. Depois o fariseu e o cobrador de impostos. Esse texto é interessante, né? A oração de quem Deus aceitou? Do fariseu, uma pessoa íntegra, reta, nunca roubou, nunca comprou CD pirata, nunca xingou o pai e a mãe? Ou do publicano, do cobrador de impostos, que fazia tudo que era errado? Qual a oração que foi ouvida por Deus? Por que o do cobrador de impostos foi ouvida, né? Porque ele falou a verdade. Eu sou pecador, né? E o fariseu não falou a verdade. O fariseu, Deus, eu te dou graças porque eu sou uma pessoa boa, eu dou o dízimo, faço tudo o que eu tenho que fazer. Tá? O fariseu falou a verdade, mas é uma meia-verdade. Você trazer diante de Deus as suas boas obras é esconder o seu pecado. Você chegar em Deus e dizer, Deus, eu não mereço isso porque eu vou na igreja, eu oferto. Não, tá, e os seus pecados? Você não tem pecado?
Você só está trazendo esse lado bom? Então, quando a gente vai diante de Deus e traz só as coisas boas que a gente faz, é mentira. Porque a gente tem pecado lá dentro. Aliás, tudo que a gente faz na vida, tudo, é permeado pelo nosso pecado. Não há uma obra que a gente faça na nossa vida que a gente possa dizer é 100% obra de amor, caridade e fé. Né? Eu desafio assim, que obra que a gente faz na vida que é 100% sem pecado? Alguma coisa? Amor de mãe é sem pecado? A mãe não tem uma expectativa, será, do filho? Não espera também uma retribuição desse amor? Por mais que seja um amor incondicional, mas não há um fundo de... Né? Principalmente quando o filho faz algo que não gosta. A mãe às vezes não pode dizer assim, eu faço tanto por você, você retribui assim. Né? Então não há um tracinho de pecado no amor que a mãe tem por um filho? Há. Que o amor perfeito é igual ao de Deus. Ele manda Jesus morrer, Jesus morre e não espera nada em troca. É esse amor perfeito. É um amor que não espera nada em troca. Aliás, é um amor que espera só o pior. Não espera nada, espera o pior. Espera a ingratidão, espera o infortúnio. O amor humano, ninguém tem um amor assim. Mesmo o amor de mãe, por mais que é o amor mais puro que a gente possa ter, né? Assim, o mais perto do puro, é um amor que tem um pouquinho de espera. Se espera que o filho retribua um pouquinho esse amor que foi depositado nele. Né? Então nada que a gente faça é sem pecado. Pode ter 0,1%, mas tem um pecado ali. Aí a gente pode pensar, mas 0,1% é pouca coisa, né? Mas se eu disser para você assim, que eu compro uma Coca-Cola e digo assim, não vou usar a Coca-Cola que está gravando, posso ser processado, tá? Mas assim, a gente faz um bolo enorme, 10 quilos de bolo, eu digo assim, foram usados 200 ovos, um deles estava bem podre, muitos não vão comer o bolo. Aliás, o bolo está condenado, porque está infectado, tá? A mesma coisa, um vírusinho que é 0,001% do corpo, se ele entra no seu corpo, ele é capaz de estragar tudo. Um tumor de 1 milímetro no seu corpo é capaz de te matar mais tarde. O pecado é a mesma coisa, não importa se é 100% pecado ou 0,0001% de pecado. Está lá o pecado, estragou, está estragado, tá? Então ninguém tem condições, igual o fariseu aqui da oração, chegar diante de Deus e dizer, sou uma pessoa boa, obrigado, Senhor, tá? Oi? Nada que a gente faz é sem pecado. Tudo que a gente faz, inclusive vir à igreja, tem um fundo de pecado sempre. Por isso que os luteranos falam que o ser humano é 100% pecador e 100% santo. Que nada que o ser humano faça é destituído de pecado. Nós, com as nossas mãos, contaminamos tudo que tocamos. Essa é a nossa imperfeição. Esse é o nosso estado deplorável. Por isso que na liturgia o que tem? Eu, pobre, miserável pecador. É essa a nossa realidade. Tá? A visão do ser humano que a Bíblia tem é essa visão, sim. Nós somos pecadores. Só que, por outro lado, isso nos livra de ter essa carga de ter que ficar uma pessoa boa para ir para o céu. Por quê? Deus, no seu amor, consciente também de que nós somos pobres pecadores, é por isso que Deus, em seu amor, envia Jesus para fazer aquilo que nenhum ser humano é capaz de fazer, nos salvar, nos dar a vida eterna. Por isso, a salvação é obra 100% de Deus. Você e eu, nós não temos participação na nossa salvação. Eu não posso chegar no céu e dizer, eu tenho direito de entrar no céu. Eu morri, fui uma pessoa boa, por isso eu vou ser recebido no céu. Não, ninguém tem esse direito. Nada que eu possa levar diante de Deus é uma obra boa. É tudo pecado. É só o que Jesus fez na cruz que me dá a permissão e o direito de entrar na Nova Jerusalém. Quando a gente entende isso, a gente consegue ver, nossa, o que Jesus fez por mim na cruz é maravilhoso. E eu consigo viver a minha vida com o coração tranquilo.
ciente de que nós somos pecadores, igual publicano, igual cobrador de impostos, mas somos salvos por Deus. E nessa salvação, nesse estado de salvo, né, de salvação, nós temos força para quê? Para tentar fazer o menos pecado possível, para tentar fazer mais obras boas possíveis, né, mesmo que contaminadas pelo pecado. Tá? É essa a nossa força. Alguém tem alguma dúvida disso? Tá? Aí nós temos o moço rico, nós não vamos entrar, senão a gente não termina também. Jesus cura o mendigo cego, né? E no capítulo 19, Jesus e Zaqueu. Tá? Jesus e Zaqueu. É importante lembrar que, por exemplo, nós vimos ali no capítulo 18, versículos 31 e 34. Jesus anuncia outra vez a sua morte e ressurreição. Jesus está preparando os seus discípulos para o que vai acontecer na Semana Santa, que é a morte e depois a ressurreição. Tá? No capítulo 19, Jesus está entrando em Jericó quando Zaqueu o encontra. E aí nós lembramos de uma música. Que música nós lembramos? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Até aí tudo bem. A música tá boa, né? Só para te ver. Como que é? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Aí não lembro que, né? Mas a música dá a ideia de que Zaqueu subiu para ser visto por Jesus, né? Mas não é isso que o texto diz. O Zaqueu não subiu para ser visto por Jesus. Zaqueu subiu para ver Jesus e só. Tanto que quando Jesus aponta para ele e diz, vou almoçar na sua casa, ele leva um susto. Tá? Zaqueu não subiu para chegar perante Jesus. Não, Zaqueu subiu porque ele era baixinho. Ele queria só ver Jesus, né? E aí aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, né? Me ensina a ter santidade, eu só quero não sei o que lá a ti, né? Ela está errada, não foi isso que aconteceu. O Zaqueu era um pecador, era um cobrador de impostos, ele queria ver Jesus, viu, e Jesus levou salvação para a casa dele. O Zaqueu não pediu, entra na minha casa, toca, não. Foi Jesus que falou, eu vou na tua casa, eu vou comer com você, né? Não foi Zaqueu que suplicou. Tá? Isso é importante dizer, porque há muitas doutrinas estranhas por aí que ensinam o quê? Que para você receber Deus tem que ficar clamando, ficar fazendo oração de madrugada. Há alguns absurdos tão grandes que eu vi por aí, de uma pessoa que disse assim, que de madrugada o diabo está mais aceso, então você tem que orar mais. Aonde que está isso na Bíblia, que de madrugada o diabo está mais aceso? Não está em nenhum lugar da Bíblia. Que a noite é do diabo, mas Deus criou, houve manhã e tarde, dia e noite. Deus criou a noite, então a noite não é do diabo, a noite é de Deus também, né? Pode ser que de noite tem mais violência, mas não tem mais diabo e demônio. Não tem isso de ficar orando de madrugada, porque é de madrugada que o diabo vai te tentar. Até tem gente que fala assim em igreja, hein? Que se você acorda todo remoído, remexido na cama, é que seu espírito peleou com o diabo tentou entrar em você, tentar você, e seu espírito peleou, por isso você acordou todo dolorido, todo quebrado, com o cabelo todo remexido. É mentira isso, né? Isso é um absurdo, tá? Não tem que lutar com nada não, é Jesus que luta, tá? E aí no capítulo 19 é importante ver o que? Jesus entra em Jerusalém, tá? Vamos relembrar, o ministério de Jesus começa onde? Aonde começa o ministério de Jesus? Que lago? Ao redor da Galileia, do lago da Galileia. Jesus desce o Rio Jordão e vai para a Judéia ou para Jerusalém, tá? Aqui está Jericó, onde ele encontrou Zaqueu. Então ele sai da Galileia, Cafarnaum, né, várias cidades ali. Ele pregou na Galileia. No Evangelho de Lucas foi para Tiro e Sidom.
e foi descer. Só que para descer tinha que passar por onde? Qual é essa região aqui? Samaria. Então, Galileia, Samaria e Judeia. Tá? Chegando aqui na Samaria, ele não foi recebido pelos samaritanos, deu a volta, Jericó, e entrou em Jerusalém. Tá? A transfiguração acontece nessa caminhada. Tá? O monte, provavelmente o Monte Hermon. Então, algum lugar por aqui na Galileia, né? Ou melhor, acho que é para esse lado aqui. Tá? Monte Hermon. Então, a transfiguração acontece aqui nessa caminhada. O fato é, Jesus teve ministério aqui em Galileia, Cafarnaum, no mar. E é bem fácil lembrar, né? Foi aqui que ele fez o Sermão do Monte. Ele estava ele pregou e ficou num barco ali para... Né? Num outro texto, né? Ele ficou num barco ali para a multidão toda vê-lo, né? Tá? Então aí ele foi lá curar, foi lá para Tiro e Sidom, ele curou os filhos da mulher de Sidom, né? Lembra aquele texto que ele fala, não convém dar aos cachorrinhos o que é dos filhos? Era porque essa mulher era estrangeira, mas Jesus queria mostrar a grande fé que essa mulher tinha para os discípulos preconceituosos judeus. Para mostrar, olha, sou o salvador também desses que vocês judeus chamam de cachorros, que são esses bárbaros. Tá? E aí Jesus decidiu ir para Jerusalém e passou por Jericó, foi para Jerusalém. Em Jerusalém, o que ele tinha que fazer? Qual foi o objetivo de Jesus em Jerusalém? Morrer, ser condenado, ressuscitar. Tá? Aí nós temos Jesus no templo, expulsando quem no templo mesmo? Capítulo 19. Quer dizer que Jesus não gosta de comércio? Não, assim, vamos pegar um exemplo. Jesus expulsa os vendilhões, né? Os que trocavam dinheiro. Quer dizer que, por exemplo, os jovens não podem vender uma torta? É isso que está proibindo? Ou a gente não pode vender Castelo Forte, não pode vender livros? Será que é isso que Deus proíbe? O que estava proibindo ali? Estava proibindo, por exemplo, Deus chegar no culto, ó, gente, né? Tô pregando aqui, mas tô vendendo aqui isso aqui, né? Na hora do culto, por exemplo. Ou também o lucro em demasia. Então aquele pessoal que vendia as galinhas, os pombinhos, para os judeus que vinham oferecer sacrifício e não tinham animal, só tinham dinheiro, o preço daquela daquela pomba, daquela rolinha, né? Galinha não era oferecida em sacrifício. Então daquelas aves, pomba, rolinha, era um preço exorbitante. Então quem estava vendendo estava ganhando muito dinheiro. Quem trocava o dinheiro, o cambista, né? Estava ganhando muito dinheiro nessa troca. É isso que Jesus condena. O lucro em demasia dentro do templo. Então, vender uma torta não é pecado dentro da igreja, mas se também se enfia a faca demais, está errado. Ou a gente vai fazer uma feijoada, vai fazer um almoço e a gente quer o lucro. Então vende um cartão com preço maior e ainda diz, né, não, é para a igreja. Isso é para a igreja não existe, né? Isso não existe, né? Não deve ter nada com lucro em demasia. É isso que é condenado. Aliás, é até assim impróprio a gente buscar arrecadações só com base em festas e almoços, né? A gente pode fazer, mas num nível considerável. Mas tem paróquias e igrejas que sustentam a igreja não com a oferta, mas sustentam com as festas, com a quermesse. Igreja luterana, não é só outras igrejas. Igreja luterana só consegue pagar o pastor, fechar as contas, por quê? Faz uma enorme de uma quermesse, uma enorme de uma feijoada, uma enorme de uma churrascada. O lucro é grande, que vem a cidade inteira divulgado. Isso é errado. O que deve manter a igreja não são as festas, mas a oferta dos membros. É isso que a Bíblia ensina. As ofertas que mantêm uma igreja não são os lucros de festas e outras coisas. A gente pode fazer, mas para projetos esporádicos. Vamos comprar um aparelho,
não tem dinheiro no caixa. Então, é possível fazer uma festa, arrecadar como as servas fazem, com a feijoada, com o bazar, né? Não é todo mês que tem isso, é de vez em quando, tá? Por quê? A finalidade de uma festa na igreja qual é? É o lucro? É a confraternização. O certo é praticamente nunca quase ter cobrança de dinheiro quando tem almoço, nada, assim, ser aberto, né? Por isso que se faz o almoço do advento, né? Cada um traz as suas coisas, o almoço da reforma, cada um traz o seu prato, compartilha, né? E também não é assim, eu trouxe a lasanha, eu e minha família que vamos comer. Você trouxe, todo mundo vai poder pegar. Eu trouxe caviar, parece a igreja de Corinto, né? Não, essa carne aqui é melhor, essa aqui é só nós. Ou quem trouxe a asinha de frango, come a asinha. Quem trouxe a picanha, come a picanha. Não, se trouxe a picanha, vai colocar lá, todo mundo vai pegar e pronto, né? Então é isso que é a confraternização, né? É isso que a Bíblia busca. Mas nós não estamos assim errados em fazer o que a gente faz, né? Não temos tantas festas assim de arrecadação, é praticamente só a feijoada. O resto é tudo de confraternização, tá? É isso que Jesus condena, o lucro demasiado dentro da igreja. Aliás, não só dentro da igreja, em qualquer lugar. Se ter lucro demais, tem alguma coisa errada, tá? Nós temos no capítulo 20, né, Jesus discutindo com os fariseus e os saduceus, a pergunta sobre os impostos. E aqui nessa pergunta sobre os impostos nós temos um princípio teológico importante. Eles perguntam para Jesus: convém pagar imposto? Se Jesus respondesse, tem que pagar, os judeus iam dizer, ele é um traidor, está mandando dar dinheiro para o dominador romano. Um judeu dizendo que a gente tem que pagar imposto para os romanos. Se Jesus dissesse, não tem que pagar imposto, aí os fariseus iam dizer, olha, ô romanos, olha aqui alguém da revolta, né, um revolucionário, prende ele e mata, porque ele está dizendo que a gente não deve obedecer ao César. Jesus, muito inteligentemente, ele pega uma moeda romana e fala, de quem que é essa cara, essa efígie, né? É de César. E aí Jesus fala o quê? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós temos aqui um princípio de divisão entre o que é reino de Deus e o que é Estado, governo civil e assim por diante, que a gente tem que ter bem claro na nossa vida, né? Por exemplo, você é condenado por um crime, não adianta dizer que se arrependeu para o juiz te perdoar. No governo civil não tem perdão, você tem que cumprir a pena e ponto final, tá? No reino de Deus sim, tem perdão. Então um criminoso, ao mesmo tempo que ele recebe o perdão de Deus na cadeia, ele vai continuar cumprindo a pena dele, por mais que ele está arrependido, tá? Isso é divisão de igreja e Estado. Outra coisa, né? Por isso que a gente não tem mais a lei do dízimo também. O dízimo era oferta e imposto junto, né? Quando há essa divisão entre igreja e Estado, a oferta fica para a igreja, oferta livre, espontânea, e os impostos obrigatórios ficam para César, ficam para o governo. O dízimo hoje é o quê? Você ofertar para a igreja e pagar seus impostos decentemente. Não tem como dissociar. Não adianta roubar do governo para ofertar na igreja e achar que está fazendo uma boa obra. Quem rouba do Estado e acha que ofertando está errado. Há, lógico, algumas considerações, né? Tem gente que até fala assim, olha, pastor, me desculpa, mas se eu for pagar todos os impostos que o governo me exige, eu vou falir porque o meu concorrente não paga. E é compreensível isso. Eu não posso condenar um comerciante ou um empresário que às vezes, para sobreviver, porque a gente tem um governo ineficaz que não pune aquele que está ali, concorrente dele, burlando a lei, o cara para encher a barriga dos filhos, às vezes tem que fazer alguma coisa assim. Eu não estou dizendo que é certo, mas eu consigo entender o dilema que essa pessoa, esse empresário às vezes se encontra. Ou eu também dou uma escapadinha ali, ou meu concorrente que não paga os impostos, ele me derruba. Então é compreensível isso, tá? Não estou dizendo que é certo, mas é compreensível. Então o governo também tem que fazer o seu lado de
fiscalizar e punir a quem não paga imposto, tá? Os romanos faziam isso muito bem, né? Aí a gente entra naquela discussão, e aí? Se o governo diz assim que 2 homossexuais podem se unir em estado civil, e o que nós cristãos dizemos? Nós temos autoridade para dizer alguma coisa? Não temos? Não estou falando casar na igreja, estou falando 2 homens vivem juntos, quando um morre o outro herda, ou quando se separa, há um litígio, o juiz vai tratar como um casal, né? Vai separar os bens. E aí? É a nossa função dizer que o governo, o Estado pode, não pode fazer isso? Exatamente, né? Não é a função da igreja e dos cristãos dizer que isso está errado. Porque o Estado está defendendo o direito de 2 pessoas, e não interessa, o governo não tem a função de decretar o que é pecado, o que não é. O governo não é a igreja. O governo, ele governa para todos. Governa para héteros, para homo, para bi, para negro, para todo mundo, branco, japonês, todo mundo tem o mesmo direito. Então, o governo entende que de repente 2 homens vivendo juntos, numa união estável, constituem uma união civil. O que é uma união civil? Que se morrer um, o outro herda, né? O outro herda, o outro tem direito ao benefício, por exemplo, né? Se o governo diz isso, quem somos nós para dizer está errado, tá? Agora, se o governo dizer não, isso daí agora a igreja tem que acatar e tem que fazer um casamento religioso, aí sim a gente pode dizer não. Perante a Bíblia, o homossexualismo é pecado. Então nós não fazemos casamento de homossexuais. É uma outra esfera. Aí o governo está se metendo em função religiosa. Deu para entender isso? Muito evangélico confunde isso, hein? Quando o governo ali decreta a união civil estável de homossexual, fica alarmado. Mas não é a nossa função. O governo está fazendo o papel dele, fazendo muito bem mesmo. Que bom, né? Que bom que tá delimitando isso. Tá? Mas aí o governo fala, não, agora tem que também, o pastor vai ter que casar, quem pedir, aí já é uma outra história. Aí sim a gente pode dizer, olha, César, fica na sua, que aqui no reino de Deus quem manda é a palavra. E a palavra diz que não há casamento de homem com homem, mulher com mulher. Infelizmente a Bíblia, para essas pessoas, infelizmente eu digo para essas pessoas, né, ela não vai mudar isso. Está ali na Bíblia e é assim, né? Tá? Alguma dúvida aqui sobre essa divisão entre igreja e Estado? Tá? No capítulo 21, nós temos ali a profecia sobre a destruição de Jerusalém. Quando aconteceu isso? No ano 70. Então muitos vão dizer assim, olha, o Evangelho de Lucas foi escrito depois do ano 70. Por quê? Porque Lucas coloca algo no evangelho dele que já aconteceu, por isso ele coloca errado. Pode ser que pode ser não. Jesus fez essa profecia, obviamente, antes da destruição, e por que não Lucas escreveu o evangelho antes da própria destruição profetizada por Jesus? Tá? Então não é um indicativo de que, Lucas escreveu depois da destruição, porque não tinha como ele saber da destruição antes dela acontecer. Mas Jesus profetizou, né? Tá? Alguns vão dizer isso porque não acreditam que foi Jesus que profetizou. Tá? Então, a gente não vai entrar nesse mérito, mas muitos teólogos caem nesse lado da chamada da crítica do texto. Vão dizer, não, é impossível, essa profecia não aconteceu. Colocaram na boca de Jesus. Mas o que nos leva a pensar isso? Nada, né? Jesus não era capaz de profetizar a destruição do templo e a queda de Jerusalém? Tá? Aí no capítulo 22, nós temos a Páscoa, a Quinta-feira Santa. Tá? A Quinta-feira Santa, a ceia do Senhor. Nós não vamos entrar aqui, que a gente todo ano passa, né? Jesus vai orar no Monte das Oliveiras, ele é preso, os guardas batem em Jesus, Pedro nega Jesus e assim por diante. Jesus vai diante do Conselho Superior, tá? Do Sinédrio, né? Conselho Superior.
E depois o Sinédrio manda para Pilatos. O Sinédrio condena Jesus à morte. Por que não matam Jesus então? Por que o Sinédrio não mandou os guardas do Sinédrio matar Jesus? Porque eles não podiam matar. Oi? Só os romanos podiam. Então assim, em filme que mostra soldado romano prendendo Jesus no Getsemane, está errado. Não foram os romanos, não estavam nem aí para isso. Foram os guardas dos judeus, os saduceus. Mais ou menos como uma polícia municipal, né? Os romanos era a polícia federal. Quem prendeu Jesus foi a polícia militar da cidade, ali, polícia municipal, a polícia dos judeus. Prenderam Jesus, bateram. Era uma polícia que não vestia aquele cabelo de punk no capacete, né? Uma polícia diferente. É essa polícia que prendeu Jesus, né? Levou Jesus para os saduceus, ou para o Sinédrio. Sinédrio decreta: não precisamos nem falar mais nada. Ele mesmo disse que é o Filho de Deus. Pronto, está morto. Só vamos levar para Pilatos. Levam para Pilatos. Pilatos diz o quê? Olha, não vejo nenhum crime federal nesse homem. Isso aí é um assunto de vocês que se resolvam, não vou matar ninguém. Não é crime federal. Ou seja, não é crime do império, né? Não denegriu César, nada. Então, Pilatos manda Jesus de volta para Herodes. Herodes, você que é o governador dos judeus, você que resolve esse assunto aí. Tá? É mais ou menos como se o Pilatos fosse o governador, e o governador manda o assunto de volta para o prefeito, né? Que era o Herodes. Herodes pega e diz: olha, por mim pode matar, sei lá, faz o que quiser, leva de volta para Pilatos. Aí vai para Pilatos. E aí Pilatos condena Jesus à morte, né? Mas essa condenação à morte é totalmente irregular, tá? Pilatos não podia ter feito isso sem dar um julgamento honesto a Jesus. Por que Pilatos passa por cima do costume romano de julgar, de ouvir os lados, etc. e tal, e condena Jesus à morte assim tão rapidamente? Ele não era o governador romano? Que medo é esse? Por que ele estava com receio? Receio do quê? Que dia que era a condenação de Jesus? Que dia aconteceu? Na sexta-feira. Sexta-feira de Páscoa, na Páscoa dos judeus. Significa o quê? Que havia muitas pessoas em Jerusalém. Lembra que quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele vai para o templo, está cheio do que no templo? De vendilhão. Por que estava cheio de vendilhão naquela semana? Porque era a Páscoa, estava chegando, os sacrifícios seriam os oferecidos, as ofertas seriam dadas. Por isso estava cheio de cambista e de vendedores de animais para os sacrifícios. Por que cambista de dinheiro? Porque vinha gente judeu de tudo que era canto da face da terra. Tá? Então por isso aquele pessoal para trocar o dinheiro. Porque o templo aceitava só um tipo de dinheiro. Não aceitava qualquer dólar, lira, real. Não, tinha que ser o dinheiro que o templo aceitava. Por quê? Porque não podia ter figura humana na moeda. Não podia ter César, a deusa Atenas, né? Era um sacrilégio ofertar um dinheiro com uma deusa estrangeira ou uma pessoa desenhada. O judeu não fazia nem desenho de si mesmo, não tinha nem retrato, ainda mais ofertar um negócio com figura de César. Então se trocava pelo dinheiro do templo judaico, sem nada de idolatria. Por isso o pessoal chegava de tudo que era parte do mundo com seu dinheiro e trocava. Só que o cambista levava um lucro exorbitante. Então, na sexta-feira, né, isso, Jesus entrou ali na cidade, na mesma semana, na sexta-feira, aconteceu isso. A cidade estava assim de judeu. E Herodes sabia, por isso Herodes temeu uma revolução. E aí, vou fazer a vontade do povo. E o povo pediu, né? Crucifica, crucifica. Herodes lava as mãos e Pilatos lava as mãos e crucifica Jesus. Tá? Jesus então é crucificado sob Pôncio Pilatos. Por que no credo fala padeceu sob Pôncio Pilatos se Pilatos lavou as mãos? Ele não é inocente nesse caso?
Ele lavou as mãos, ele mostrou que não queria fazer isso, mas tinha que fazer. E aí? É inocente? Não, não é inocente não. Ele é responsável, porque ele tinha o poder de não condenar Jesus à morte. Isso de lavar as mãos não existe, tá? Se você tem uma responsabilidade, ela é sua, mesmo que você lave as mãos, mesmo que eu lave as mãos. Por exemplo, eu estou numa guerra, sou soldado, e o meu chefe manda, o meu general manda eu matar os civis ali. Eu devo matar? E dizer, eu fui mandado, lavo minhas mãos, eu mato. Cumprir ordens. Não, você é responsável também por pegar a metralhadora e matar. O seu general vai responder pelo crime. Ele vai responder, ele vai ser condenado. O soldado não. Mas o soldado tem a responsabilidade individual de tomar a decisão e fuzilar. Ele também é minimamente responsável por obedecer uma ordem dessas, tá? Então, essa história de lavar as mãos não existe. Você tem que assumir a responsabilidade para si, do que você faz na sua vida, das suas escolhas, tá? Depois Jesus é condenado, e no capítulo 24 a ressurreição. E o Evangelho de Lucas mostra Jesus aparecendo para aqueles 2 discípulos, né, 2 seguidores no caminho para Emaús. E no partir do pão, ele some, né? Os discípulos percebem, olha, é o Salvador, é Jesus, tá? E a história da ressurreição se espalha por todos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida de tudo que nós vimos? Vamos só ler o capítulo 23, versículo 54. O último detalhe que nós vamos passar no Evangelho de Lucas. Quem pode ler? 54. Por que Lucas traz isso? Que Jesus foi sepultado na sexta e estava para começar o sábado, o sol estava se pondo. Escreveu para não judeu, né? Então ele tinha que explicar. Pô, por que essa pressa? Não teve um velório, não teve nada, né? Foi tirado da cruz e jogaram ele num sepulcro e pronto. Por quê? Porque o sábado estava se aproximando, não podia deixar Jesus ali, né, morto na cruz, e não podia também tirar da cruz durante o sábado, tinha que ser na sexta, tá? E por isso se explica que foi só no domingo, bem cedo, que as mulheres foram para o túmulo. O sábado todo mundo ficou quietinho, foi no domingo de manhã que Jesus ele ressuscita, né? Ele aparece para as mulheres que foram para o sepulcro no domingo bem cedo. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora